Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Visão Panorâmica nas Escrituras. Bem-vindo a essa aula 3. Que bom que você chegou até aqui. Nós já conversamos na última aula, o assunto principal foi bibliologia. Nós estávamos estudando sobre como a Bíblia chegou até nós e como nós podemos ter, como hoje nós temos acesso à Palavra de Deus, ok? Bom, na aula de hoje nós vamos começar então o primeiro período, ok? O primeiro período nós vamos começar, mas para que isso aconteça, eu estou na página 8 da sua apostila. Vamos ver então quais são as tarefas e como vai ser a forma de avaliação desse curso, ok? Primeiro, você vai ter a sua apostila, você precisa memorizar o esboço simples da história de Israel, tá bom? O esboço está aqui no próximo slide. E na página 9 da sua apostila você vai ter o esboço, aí impresso na sua apostila, na qual você pode estudar e memorizar esse esboço que está aí na tela. Então, os 5 períodos da história, né, da Bíblia. Então, você pode ir memorizando isso aí. Então, você pode fazer as suas anotações na apostila, preencha a apostila nas lacunas que tiver que preencher, ok? Também vai valer um pontinho, alguns pontos. Responda todas as tarefas e questões solicitadas. Então, durante as aulas, eu vou passando as tarefas, quais são as páginas, o que você precisa fazer, ok? Fique tranquilo. Você também vai precisar memorizar os versículos chaves identificados na apostila. Então, se você está vendo aí na sua apostila, todos os versículos que vão estar com um fundo cinza e um tique aí, você precisa memorizar esses versículos, né? Memorizar a ideia que o versículo está trazendo para nós, tá bom? Eu vou ajudar vocês durante o curso, fique tranquilo. Você vai ter algumas tarefas, algumas coisas que vai te ajudar a entender esses versículos. Quando você for fazer a sua prova, vai ter alguns desses versículos para você escrever na prova o que esse versículo está falando. E a última tarefa que você vai precisar fazer é memorizar a genealogia do descendente. Lembrando, não é aquela genealogia do início dos evangelhos, aquela que tem muitos e muitos nomes, tem várias gerações. Vão ser alguns nomes que você precisa decorar, né? E eu vou passar para vocês durante cada período, nós vamos adicionar aí um nome para essa genealogia, tá bom? Então você vai memorizar a genealogia do descendente de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, tá bom? Na sua apostila aí também, você vai ter um quadrinho de como você vai conseguir, como vai ser a sua avaliação durante esse curso, ok? Então, a nota para você passar e gerar o certificado para você, a média é 6, tá bom? Então, e você vai ter uma provinha e a prova vale 10 pontos. Desses 10 você precisa tirar 6 para passar. Entretanto, durante o curso, você vai ter algumas tarefas. Se você realizar essas tarefas, a sua prova final vai diminuir de valor, ok? Então, de 10, a sua prova pode valer até 8 pontos, né? Porque 2 pontos você já vai ganhar se você fizer as tarefas e as atividades que forem passadas durante o curso, tá bom? Então, se você atingir a média 6, você conclui o curso, tudo bem? Então, essas são as tarefas e como vai ser feita a avaliação nesse curso. Você pode ver com calma aí na página 8 da sua apostila, tá bom? Eu quero ler o texto de Atos 17, versículo 11. Então, vamos ver o que está dizendo para nós aqui, Atos 17, versículo 11. Vai dizer assim, ó, Lucas está falando, Lucas é o escritor de Atos. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, eu convido você a meditar nesse texto de Atos 17, 11, e você vai ter aí na sua apostila, página 8, vai dizendo, ó, assim como os judeus da cidade de Bereia, seja você também mais um nobre aluno bereano.
examinando as Escrituras com boa vontade e disciplina. Então, que o exemplo dos bereanos possa ser também no nosso exemplo. Que a gente possa examinar todos os dias as Escrituras. Para ver, eles examinavam todos os dias para ver se era mesmo assim. Tudo o que Paulo pregava para eles, eles iam conferir para ver se era tudo de acordo com as Escrituras. E da mesma forma eu compartilho isso com vocês. Vocês vão fazer um curso, vai ter muita informação, muita coisa vai ser falada. Então, como eu não sou o dono da verdade, Jesus é o dono da verdade, eu quero exortar você, com tudo que eu falar, que você sempre examine a palavra de Deus para comprovar. Olha, o que ele está falando está na Bíblia. Então, sempre para lembrar tudo que eu falei desde a primeira aula. Em momento nenhum eu vou falar o que eu acho, o que eu penso. Então, vamos ficar com o que está escrito, com a palavra do Senhor. Então, convido você a ser um nobre aluno bereano. Então, examinando as Escrituras todos os dias, compartilhando a palavra do Senhor. Bom, na página 9, você vai ter então aí o esboço desse que você está vendo aí, da história da Bíblia, né? Esse curso então vai ser dividido em 5 períodos: período pré-diluviano, pós-diluviano, patriarcal, mosaico e cristão, e tem um extra aí que nós vamos estudar o período interbíblico. E embaixo você vai ter o esboço da história de Israel, que é formada por 9 períodos. Então, o Velho Testamento acontece em 9 períodos. Esses 9 períodos nós vamos estudar com calma dentro desses períodos bíblicos, tá bom? Então, esses 9 períodos da história de Israel, nós vamos estudar, tá bom? Mas o que você precisa decorar para a prova são esses 5 aí, não esses 9 que está na sua apostila. Então, tem os 5 aí. E lembrando que todos os períodos aqui, na sua apostila, você vai ter todas as passagens onde acontecem esses períodos, ok? Então, aqui na sua apostila, você vai ter o esboço da história de Israel e você vai ter todos os textos em que acontece esse período, ok? Então, para você, quando você for ler, você vai saber, quando você estiver lendo lá, eu estou lendo, sei lá, estou lendo... Primeiro Reis, então você vai na sua apostila, você sabe em que período você está lendo, quando você estiver lendo Primeiro Reis, Segundo Reis ou Crônicas, enfim. Então, tá tudo aí na sua apostila, as informações para te ajudar nos seus estudos, ok? Então, bora começar então para o primeiro período. Eu estou na página 10, então vamos para o primeiro período, que é o período pré-diluviano. O período pré-diluviano, ele vai da criação de Adão até o dilúvio, que é Noé. Você vai ter as passagens aí no início da sua folha na apostila e as datas aproximadas em que esses eventos acontecem, tá bom? Então vamos lá. Começo fazendo uma pergunta, e essa pergunta está aí na sua apostila, tá bom? A pergunta é: o que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? Então, é uma pergunta que eu faço para você. Então, é uma carta que narra a fascinante história de amor entre o Supremo Criador e a sua criatura, feita à sua imagem e à sua semelhança, que é o homem. Então você tem que preencher essas lacunas aí na sua apostila, nesse espaço aqui, na página 10, onde tá, o fundo está cinza, tá? Mas em cima tem uma introdução ainda, então eu vou compartilhar lendo, então você pode acompanhar a leitura aí. A pergunta, então, o que é a Bíblia para você? Muitos a descreveriam como uma biblioteca e outros como um livro repleto de regras e normas morais, do tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e há ainda quem a descreveria simplesmente como um livro que narra muitas histórias antigas. Contudo, há outras maneiras simples, porém práticas e pessoal, que descrevem melhor esses 66 livros inspirados e preservados por Deus. Então, esse trechinho aí que está na sua tela, você pode preencher aqui na sua apostila. Então, a Bíblia é uma carta que narra a fascinante história de amor entre o Supremo Criador e a sua criatura, feita à sua imagem e à sua semelhança, que é o homem. Então, você pode preencher aí. Para tornar essa história ainda mais pessoal e real, você é convidado a conhecê-la e participar desta história. Portanto, abra essa carta de Deus no primeiro livro
Gênesis para saber como essa história começou. Então, vamos começar com o livro de Gênesis e entender como tudo começou, ok? Então, vamos lá. Página 10, primeiro tópico aí, Gênesis, o começo de tudo, menos de Deus. Estou lendo na apostila. O termo Gênesis vem do original em hebraico Bereshit, que quer dizer princípio, e no grego quer dizer origem ou começo. Então pode preencher a sua apostila aí nas lacunas que eu estou falando. Então você tem aí na sua tela, Bereshit é uma palavra em hebraico que significa em princípio ou princípio, né, no hebraico. Em grego significa começo ou origem, ok? Então vamos continuar lá na apostila, no segundo parágrafo lá. Ó. Portanto, o princípio ou a origem do universo e de tudo que nele há começa a ser explicado no primeiro livro das Escrituras, o qual faz parte do Pentateuco, que é os 5 volumes, chamado de Torá ou a Lei. Esse é o nome da coleção dos 5 primeiros livros das Escrituras. Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés no ano aproximadamente entre 1400 a.C., durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Então eu li a introdução aí, você pode ir preenchendo com calma. Se você não conseguiu ouvir, pode voltar para entender quais são as lacunas que você precisa preencher. Então, entende-se que Gênesis ele vai contar o início, começo do mundo, mas menos de Deus, tá bom? Bom, o livro de Gênesis se divide em 2 partes. Então vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Primeiro aí, então eu estou na página 10, o livro de Gênesis divide em 2 partes. Número 1, a primeira parte do capítulo 1 ao 11. Então, do capítulo 1 ao 11 de Gênesis, nessa parte vai revelar a origem do mundo, da vida e do homem e do pecado, né? Gênesis vai revelar os começos de todas as coisas, menos o começo de Deus. Deus é eterno ao tempo, assim como é eterno ao espaço. Deus estava lá antes que tudo começasse. Portanto, em Gênesis temos o começo ou a origem de tudo, ok? Então você tem aí no seu slide o resumo do que eu acabei de falar. Tudo isso que eu li está na apostila. Lembrando que a sua apostila está mais completa, tem mais informações do que eu estou falando. Então, do capítulo 1 ao 11 de Gênesis, revela a origem e o princípio do mundo, da vida, do homem, revela o começo de todas as coisas, menos de Deus. Ok? Então, até o capítulo 11, você vai ver, então, todas estas, isso está no seu slide, o início de todas estas coisas, ok? Então, você vai ter o início do universo material, você vai ver o início da raça humana, você vai ver o início ou a entrada do pecado no mundo, você vai ver a promessa da redenção, né? Você vai ver o início da família, da vida familiar, período das famílias, você vai ver o início da civilização humana, o início das nações do mundo todo e o início da diversidade de línguas. As pessoas começaram a falar várias línguas a partir do capítulo 11. Então aí do seu lado, na sua apostila também você vai ter todos esses textos aonde fala sobre esses assuntos no livro de Gênesis, ok? Então, do capítulo 1 a 11 vai tratar destas informações, do princípio destas coisas. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode falar e perguntar para nós. Então, a segunda divisão do livro de Gênesis vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Então, você pode preencher lá, se tem algumas lacunas. Então, eu vou ler aqui na página 10. Revela a origem do povo hebreu, né, ou da nação de Israel, que está aí no seu slide, através de seus patriarcas e seus descendentes, como os 12 filhos de Jacó, dos quais se originou as 12 tribos de Israel. Essas tribos
formaram a base do povo de Deus na velha aliança, que é a nação de Israel. Então, como eu já falei, do capítulo 12 a 50, a gente vai ver a origem do povo hebreu, ou povo de Israel, ou nação de Israel, né, que é o povo de Deus na velha aliança, cuja base dessa nação foi os 12 filhos do patriarca Jacó. Ok? Então, pode preencher aí na sua apostila. Então, vamos continuar. Então, vamos começar, então, com a primeira parte do livro de Gênesis. Vamos falar um pouquinho na página 11 da criação. Então, faço algumas perguntas para que você possa começar a pensar sobre esse período da criação, quando todas as coisas foram criadas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Perguntas e mais perguntas que as pessoas fazem, né, durante a sua vida. Então, como nós podemos responder essas perguntas? Bom, primeiro, você veio de Deus e você voltará para Deus. Mas a pergunta que eu faço para você refletir é: como você vai voltar para Deus? Qual vai ser a forma que eu vou voltar? Eu vou voltar para Ele tendo a oportunidade de passar a minha eternidade com Ele? Ou eu vou voltar para Ele, mas só por um breve momento, durante o meu julgamento, para que eu passe a minha eternidade afastado dele? Então, como eu vou? A decisão de como eu vou voltar ainda cabe a mim. Duas coisas são infinitas, que é o universo e a tolice humana. O universo, ele é infinito, enorme. Não há fim no universo, porque Deus criou o universo. E a tolice humana também de achar que tudo isso é simplesmente uma obra do acaso. Por quê? Porque a nossa vida não se originou de uma explosão cósmica. Simplesmente do nada explodiu e começou a surgir as coisas. Não consigo acreditar e nem fundamentar as minhas ideias nesse conceito de que a vida se originou do nada. A nossa vida não se originou também de uma bactéria que foi evoluindo e até chegar a nós. Então, nós não somos fruto de uma bactéria. E o macaco? Não. Se você acredita que o macaco é teu parente, não vou ficar debatendo com você. Mas eu não sou parente do macaco. Por mais que possamos ter DNAs ou algumas coisas semelhantes, não sou descendente desse animal que foi criado também por Deus. Então, quem nós somos? Nós somos uma obra maravilhosa tecida por Deus. Então, cada detalhe da criação, ou da criação do homem, ou do como o homem se forma, é difícil de expressar ou argumentar como isso acontece, mas Deus, ao fazer dessa forma, ele fez de uma forma maravilhosa a sua obra. Sua obra de criação foi perfeita. Salmo 139 vai dizer assim, ó: Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tal conhecimento é maravilhoso. Demais está além do meu alcance. Tuas obras são maravilhosas. Então, tudo que Deus faz, a obra de Deus é maravilhosa. A forma como Ele me teceste, como Ele me gerou, é espetacular. Somente um Criador para fazer algo maravilhoso e perfeito. Então, a pergunta que eu faço é: onde e como tudo começou? Então, como começou todas as coisas? O mundo começou. Então, bilhões de galáxias no universo, bilhões de estrelas compõem esse universo, essa galáxia, que às vezes é difícil entender e imaginar a grandiosidade que é lá fora desse mundo, né?
Então, uma dessas galáxias é a nossa, com um complexo sistema solar. Então, lá no sistema solar é onde vive, onde tem esse planeta que Deus criou e colocou-nos nele e gerou a vida. Então, o sistema solar é formado por diversos planetas e um desses planetas é o nosso, aonde nós habitamos, né? Olha como Deus é incrível em cada detalhe que ele fez. Tudo perfeito. Então, aqui o mundo bíblico, onde tudo começou. Então, dentro do mundo, né, o mundo tem um território vasto e gigantesco, mas foi somente nessa área aí, onde está no mapa, aonde toda a história do mundo começou, né? Então, esse espaço maior é onde compõe-se toda a história do mundo bíblico. Então, toda a história, a Bíblia completa acontece aí. Aquele pedaço que eu mostrei antes é onde começou tudo, né? Vamos ver com calma. Então, aqui no mundo bíblico, aonde tudo começou. Então, começou numa parte do mundo, né? Ali onde é inserido a Palestina, um pedaço da África, onde fica o Egito, enfim. Então, nessa área circulada aí onde começou-se, então, todo o mundo e a formação das primeiras famílias, enfim. Até chegar o momento em que isso se estende-se a todo o mundo. Então, começa-se com a criação. A criação é atribuída à palavra de Deus. Quando do nada disse Deus, haja e houve. Então nós vamos falar sobre a palavra poderosa de Deus. Quando ele disse, haja luz, e houve luz. Quando ele dá a ordem, as coisas acontecem, porque a sua palavra, a palavra de Deus, tem um poder imensurado. Então, você vai ter algumas passagens aí onde ele expressa a sua palavra com poder. Então, vamos conversar sobre a criação. Tem um início aqui que não está no seu slide, na página 11, aqui diz assim, ó, apesar das muitas teorias, suposições e crenças a respeito de como o universo surgiu, só podemos aceitar o princípio da criação exatamente como a Bíblia descreve. Porque se a Bíblia é minha autoridade religiosa, então eu aceito ela como única autoridade verdadeira na minha vida. Então, tudo que está escrito ali aconteceu exatamente como ela está descrevendo. E aceitamos também através da fé. Então, na fé que nós temos em Deus, em Cristo Jesus, nós entendemos que é pela fé que todas as coisas foram criadas de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos ver alguns textos que diz isso. Ó. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, temos fé na palavra de Deus. Atos 17:24 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Então, Colossenses 1:16 diz, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. 1 Timóteo 4:4, pois tudo o que Deus criou é bom. E Hebreus 1:10, no princípio, Senhor, firmastes os firmamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então nós entendemos que Deus, o Criador, o soberano, criou todas as coisas. A criação é atribuída à palavra quando do nada disse Deus, haja e houve. Isso é declarado 10 vezes no capítulo 1 de Gênesis. Então você tem essa informação na sua apostila e todas as passagens onde ele disse, haja e houve. Então, você vai ter aí na sua apostila os dias da criação, ok? Então, você vai ter o que aconteceu em cada dia da criação. Então, você pode comparar aí com o que você escreveu da tarefa que nós já havíamos passado anteriormente. Então, Gênesis 2:7, então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, Deus formou o homem do pó da terra, ok? Aí na sua apostila, na página 11, você vai ter então a criação,
ok? E vai ter um quadro aí na frente com o fundo cinza. Então você vai preencher ali, ó. Verbos hebraicos. Bará, então você pode escrever aí, bará, que significa criar, é usado só para Deus. Então o verbo bará significa criar, B-A-R-A. Então esse verbo, que é uma palavrinha hebraica, significa criar e é usado somente para Deus. E embaixo você vai ter outra lacuna, que é a palavra Yazar, que é Y-A-S-A-R. Vou repetir. Y-A-S-A-R. Essa palavra hebraica, azar, significa formar, dar molde. E é usado em Gênesis 2, versículo 7, que está aí no seu slide. Gustavo, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o homem, depois que Deus criou todas as coisas, se você for ler Gênesis capítulo 1 e 2, depois que Deus criou todas as coisas, ele foi criar o homem, ele foi formar o homem. Então o homem foi formado a partir de uma coisa criada. Então o homem veio do pó da terra, então o homem é da terra. Então todas as coisas foram criadas, bará, mas o homem é o único ser que foi formado, que é azar, que o azar significa forma, dar forma. Então você está lendo aí o texto. Então o Senhor Deus Yazar formou, deu forma ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Só para a gente entender que o homem é o único ser que foi formado a partir de uma coisa já criada, que era o pó da terra. Porque quando Deus criou todas as coisas, Deus usou o verbo bará, tá bom? Se você tiver dúvida da escrita ou sobre esse assunto, a gente conversa com mais calma, pode mandar sua dúvida para nós, tá bom? Então vamos lá. Então, do nada, a terra, da terra o homem e do homem a mulher. Então, se você continuar lendo o texto de Gênesis 2, você vai ver, ó, então o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe corresponda. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a uma mulher e o levou até ele. Então, a mulher foi criada a partir da costela do homem. Ok? Então, esse foi o processo da criação. E eu quero que você imagine como era a condição do homem. O homem não trabalhava, ele vivia nesse jardim do Éden, ele podia comer dos frutos das árvores, ele podia beber água à vontade, então ele tinha uma condição boa, um lugar perfeito, porque foi Deus que criou. Então eu estou aí na letra A, na página 11. Então a condição do homem. Imagine Deus modelando um boneco de barro. O homem foi criado do pó da terra e ao pó voltará. 2. Da costela do homem foi criada a mulher. E 3. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, uma coisa que precisa ser clara quando eu falo sobre a imagem e semelhança de Deus, algumas pessoas acreditam que Deus criou o homem à sua imagem física, como se Deus fosse igual ao homem, mão, braço, perna. Mas, na verdade, a palavra imagem e semelhança significa, no seu significado, a natureza. Então, o homem foi criado segundo a natureza de Deus. Você está aí, na sua apostila, você pode ver entre colchetes. Então, o que isso significa, Gustavo? Significa que o homem é o único ser criado, formado por Deus, que tem a capacidade de pensar, raciocinar. Então nós podemos pensar, nós podemos decidir, eu escolho se eu quero decidir, se eu decido obedecer a Deus ou não. Então Deus deu essa oportunidade para nós de sermos iguais a Ele em imagem e semelhança enquanto natureza, não fisicamente, não de rosto. Nós não sabemos, imaginamos como Deus é na sua forma verdadeira, mas o que a gente precisa entender enquanto a natureza de Deus, da forma de nós pensarmos, na forma de nós distinguirmos entre o bem e o mal, a gente vai entender
como é que o homem e a mulher começou a distinguir o bem e o mal, mas a questão de nós pensarmos, raciocinarmos, o homem pensar, dar nome para os animais, tudo isso foi por causa de Deus ter feito o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Só para entender esse ponto, ok? Então eu quero que você continue imaginando como era a condição do homem nesse jardim. Então, o que acontecia? Eles desfrutavam da bondade divina. Eles tinham comunhão com Deus, porque em alguns textos aí de Gênesis você vai ver que Deus passeava pelo jardim. O casal era adequado um para o outro. Então Deus criou homem e mulher, então um era adequado um para o outro. O relacionamento era íntimo com o Criador, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus, que criou aquele lugar ali para que eles pudessem viver. O homem tinha perfeita harmonia com a criação. Então, era um lugar onde o homem tinha essa harmonia. Era um lugar perfeito para viver e procriar. Era um lugar perfeito que Deus criou para que o homem pudesse existir e procriar e crescer. Mas nós vamos ver o que aconteceu, por que isso na verdade não aconteceu, na verdade, né? Vamos lá. Eu já citei algumas coisas, né? Então vamos voltar para a apostila na página 11, letra B. Então a gente falou então aí a natureza do homem. Então imagine Deus, estou na letra B na página 11, soprando e dando vida a esse homem. Então o homem tem um corpo que foi formado, que é o azar do pó da terra, né, que é a matéria. O homem tem uma alma vivente, que tem sentimentos, emoções, desejos e consciência. E o homem tem um espírito que esquadrinha, examina, investiga todo o íntimo do homem. Então, para entender um pouco mais, você tem um texto aí que você pode ler, Provérbios 20, versículo 7. Então, essa era a natureza de Deus. Ele tinha um corpo, tinha uma alma e tinha um espírito. Ok? C. Qual era a condição do homem? Acabamos de falar aqui e lemos no slide. Então, imagine como tudo era muito bom. Então, primeiro, o homem tinha perfeita, já falei, harmonia com toda a criação, inclusive tinha domínio sobre ela. O casal era adequado, já falamos, um ao outro e podiam multiplicar-se, né? Eles eram uma só carne. O relacionamento, já falei, também era íntimo entre o Criador e a criatura. O Criador era bom com eles, ele criou, ele deu, ele fez, ele levou, abençoou e Deus andava com cada um, com eles. O lar, esse local, era ideal para viver e procriar, pois tudo que Deus fez era bom. O primeiro lar do homem foi o Jardim do Éden, o berço da civilização. Se você ler Gênesis 2, do 10 a 15, saía do Éden um rio, e dali se dividiam em 4 braços. Dos 4 rios citados que ajudam a localizar o Éden, 2 deles, o Pison e o Gion, esses rios não existem mais. Mas existem 2 rios que existem até hoje lá na Palestina. Então você pode marcar aí na sua apostila. Mas os rios Tigres e Eufrates existem até hoje. Então na sua apostila, na página 11, você vai ter um mapinha. E nesse mapinha você vai ver aonde era mais ou menos a localização do Éden de acordo com esses rios. Então lembrando, nós podemos ter uma ideia de onde o Jardim do Éden era localizado, pelo fato de que nós ainda hoje temos esses 2 rios, o Tigres e o Eufrates. Os outros 2, né, não existem mais esses rios, ok? Só para você entender, o local onde o Éden era localizado é na antiga Babilônia, no Império Babilônico, que hoje, nos dias de hoje, fica o país, né, qual país que fica lá é atual Iraque. Então o Jardim do Éden foi criado onde hoje se situa o país do Iraque, ok? Então nós não sabemos a localização exata aonde o Éden foi criado, mas podemos ter uma noção devido aos 2 rios que ainda existem no dia de hoje, tá bom? Então, se você quiser pesquisar nos mapas aí no Google Maps, você pode ver um pouco sobre essa região e esses 2 rios ainda que compõem. Você tem um mapa aí na sua apostila para você identificar aonde ficam então esses 2 rios, ok? Então vamos lá. Eu estou na página 13 e a letra D,
A letra D eu quero que você faça como uma tarefa, tá bom? Uma coisa mais pessoal para você. Então, a letra D está escrito assim, a natureza divina. Pode marcar aí na frente. Tarefa, pode fazer para a próxima aula. A nova criatura tem a natureza de Deus. Leia novamente os capítulos 1, 2 e 3 e anote tudo o que descobrir sobre Deus, como ele é e como ele age. Então, quem é Deus para você? Então, quando você estiver lendo lá capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, você vai ler: Deus é criador. Então, Deus é criador. Deus é bondoso. Né? Deus é... Então, você vai colocando as qualidades, adjetivos ou características que você vai encontrando de Deus. Né? Não existe certo ou errado, é uma coisa sua para você analisar esses textos de 1 a 3 e você vai escrever aí, do 1 ao 6 aí, você vai escrever quem é Deus para você lendo esses 3 capítulos de Gênesis, tá bom? Então, pode ir fazendo a sua tarefa para a próxima semana. Bom, vamos então partir para a parte, depois que todas as coisas foram criadas, depois que tudo foi criado, né, o homem foi colocado no Jardim do Éden para viver sobre essas características que eu estou falando. Vamos falar sobre a desobediência do homem. O que o homem fez que o levou a desobedecer a Deus, ok? Então, você tem as palavrinhas vermelhas aqui que você precisa preencher na sua apostila. Então, vamos lá. A vida é feita de escolhas. Então, esse trecho está aqui na introdução da sua apostila. A vida é feita de escolhas que nos levam a tomar decisões. Ainda no Jardim do Éden, o primeiro casal escolhe errado e decide desobedecer a Deus e cai no pecado. Então eles tomaram uma decisão que felizmente não agradou a Deus. Olha ali embaixo. Neste mundo, a liberdade necessita de limites, que são para o nosso próprio bem. E o bem ou o mal é o resultado de uma condição, se obedecermos ou se desobedecermos. E no Éden não foi diferente. Então, Deus teve que pôr limites no Jardim do Éden, para que o homem não ultrapassasse esses limites. Mas nós vamos ver que o homem ultrapassou esse limite. E toda a ação gera uma consequência. Então vamos ver o que aconteceu com o homem, com a mulher. Ok? Então eu estou na letra A, na página 12. Vamos ver o que aconteceu, tá bom? Para que o homem fosse expulso do Jardim do Éden, tá bom? Então se você quiser acompanhar a leitura aí, então vamos ler alguns trechos de Gênesis, ok? Então, estou na letra A da página 12 e a pergunta lá é: quais foram os 2 mandamentos divinos que o homem e a mulher receberam de Deus? Então, você tem a passagem para ler aí, Gênesis 2, do 15 ao 17. Vamos ler lá comigo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, olha só, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher. Então você vai ter aí, letra A, tem embaixo está escrito: quais foram os mandamentos da proibição? Então você pode escrever essa frase que está aí na sua tela, nessa linha que está aí. Então, letra A, quais foram os 2 mandamentos divinos? Gênesis 2, 15 a 17. Embaixo, quais são os mandamentos da proibição? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles receberam uma ordem. Então Deus falou, ó, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele fala o que aconteceria. No dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, essa foi o mandamento da proibição que Deus deu para o homem e para a mulher. Então, pode escrever aí, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Se ele deu da proibição, qual foi então o mandamento da permissão? Né? A gente acabou de ler. De toda árvore do jardim comerás livremente. Então, da proibição, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E da permissão, o que Deus permitiu que eles fizessem?
de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Ok? Entendeu essa ideia? Então, nesse versículo que nós lemos, Deus deu um mandamento de proibição e depois ele deu o mandamento da permissão, que eles não podiam fazer e depois o que eles podiam fazer. Ok? Vamos lá. Consequência. Beleza. Então a pergunta de baixo é: o que Deus disse que aconteceria se eles desobedecessem? Então ele disse que certamente morrerás. Então vamos lá. O que aconteceria se eles usassem a liberdade que eles tinham para desobedecer a ordem divina? Ou seja, ultrapassar esses limites que Deus estabeleceu. É a frase que você vai pôr aí embaixo. Na letra A ainda, o que Deus disse que aconteceria se eles desobedecessem? Certamente morrerás. Mas uma coisa que nós temos que entender, que nós sabemos, quando você leu, eles comeram, mas eles não morreram. Mas espera aí, que morte é essa? A gente vai ver que eles morreram espiritualmente, porque eles, lembra do desenho da primeira aula, da vala? Eles estavam junto de Deus, quando eles comeram, eles foram separados de Deus, porque o pecado entrou no mundo e o pecado gerou essa divisão entre o homem e Deus. Então, esse certamente morrerás é o morrer espiritualmente. Então, quando o homem ultrapassou esses limites, houve uma consequência, né? Essa separação de Deus e do homem, ok? Então vamos para letra B. Quais os passos que levou o casal à morte? Então eu estou aí na letra B. Então, Gênesis 3, 1 a 5. Vamos ler lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: não foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos saberão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a gente vai conversar agora sobre o diálogo entre o homem, a mulher e a serpente. Então vamos lá, letra B. Quais são os passos que levou o casal à morte? Primeiro ponto, a serpente pergunta, versículo 1. Então, você pode escrever essa frase aí. A permissão foi ocultada e a proibição foi exagerada. Então, a serpente colocou a mulher numa dúvida, né? Ela, na verdade, fez uma pergunta mudando as coisas que Deus havia falado. Então, a permissão que Deus tinha dado foi ocultada. Ela não falou: podem comer livremente todas as árvores do jardim. Mas a proibição foi exagerada. Deus não disse: não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. Então, a serpente aumentou a proibição, né? E a Eva, né, ela foi corrigir, né? A Eva vai responder. Então, a gente está na primeira aí, a serpente pergunta: a permissão foi ocultada, a proibição foi exagerada. Não comam nenhum fruto da árvore do jardim. Foi a pergunta que a serpente fez. A mulher, então, vai responder nos versículos 2 e 3. A gente já leu. Então, a Eva, ela corrige o exagero, mas aumenta a proibição. Então, você pode escrever essa frase que está em negrito, em preto aí, na sua lacuna aí, letra B. A mulher responde, versículo 2 ou 3. Então, como é que a Eva corrige? Opa, peraí, não é bem assim. Então, ela corrige o exagero, mas ela aumenta a proibição. E como é que ela aumentou a proibição? Quando ela disse o seguinte: olha, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas não comam e nem toquem naquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Então ela disse, né,
Não comam, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do caso contrário morrerão. Então a mulher aumentou a proibição, dizendo, ó, a gente não pode, além de não poder comer, a gente não pode nem tocar. Deus nem falou em tocar, Deus falou que não podia comer. Então por isso que a Eva, além de tentar corrigir, o exagero da serpente, ela vai aumentar a proibição, né? Falando que, ó, a gente não pode nem tocar nessa árvore aí. Beleza? Então, qualquer dúvida pode continuar mandando aí, se tiver dúvida, se você não estiver entendendo. E a gente vai ver a serpente volta a atacar no versículo 4. Então, no versículo 4, a serpente levou Eva à incredulidade, ou seja, negou a palavra de Deus. Então, você pode anotar essa frase aí, dizendo aí, tá em cinza. Serpente ataca, versículo 4. A serpente leva a Eva à incredulidade, negando a palavra de Deus. Então, como é que a serpente levou Eva à incredulidade? Quando ela disse, olha, certamente vocês não vão morrer, não. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então, colocou a Eva numa dúvida, numa confusão na cabeça dela. Então, ele levou a Eva à incredulidade, negando a palavra de Deus. Olha, não é bem assim. Vocês não vão morrer. Pode comer. Vocês não vai acontecer nada, né? E aí, o que acontece? A serpente vai acusar. Acabei de ler o versículo 5. No versículo 5, então, a serpente acusa. Deus não é tão bom assim. Deus não é bom assim. Pode comer. Certamente vocês não vão morrer. Então, a serpente acusa Deus, dizendo, ó, vocês não vão morrer não, podem comer. Então esse foi o diálogo entre a Eva e a serpente. Bom, 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, vamos falar sobre os passos que levou à morte do primeiro casal. Então, como o pecado se apresenta? A gente acabou de falar, a Eva viu que o fruto era bom, atraente aos olhos. Então, o pecado é assim. O pecado atrai, o pecado seduz, o pecado nos chama a atenção. O pecado é bom, o pecado é gostoso. O pecado se apresenta dessa forma, né? Então, o pecado atraiu Eva, que ela viu que o fruto era bom aos olhos e decidiu comer do fruto. Então você tem ali, continuando, embaixo da parte da letra B, a serpente acusa, versículo 5, o pecado então se apresenta. A frase que você vai pôr é, como o pecado se apresenta? Uma pergunta. É a que está de vermelho aí, que você vai pôr na lacuna. É como uma isca, atrai e seduz para despertar o desejo e a cobiça. Agora é só uma questão de tempo, e o pecado vai se consumar, nascer e revelar suas consequências. Então, a gente já vai falar das consequências que esse ato de Adão e Eva geraram, mas eu estou falando de como o pecado se apresenta, porque o pecado atrai, seduz, é como uma isca. Vamos ler Tiago, que está aí na sua tela, você tem esses textos na sua apostila, para depois você ler com calma. Tiago 1, 13 a 15, diz assim, ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após consumado, gera morte. Então, Tiago está falando justamente um pouco disso que nós estamos comentando. Então, o pecado se apresenta como algo bom, algo que atrai, algo que seduz, é como uma isca, um anzol, causa desejo e a cobiça do homem. E o pecado gera
quando é consumado, gera morte. Ok? Então, esse foi a letra B, os passos que levou o casal à morte. Então, o pecado, ele se apresenta como algo agradável, algo desejável, algo atraente, como algo bom. Mas a pergunta que eu faço é: quando eu cometo pecado? Como eu sei quando eu estou cometendo pecado? Existem duas formas de nós cometermos quando nós cometemos o pecado. Quando eu não faço o que Deus manda, que é o bem, quando Deus fala, ame teu próximo, cuide do teu próximo. Tantas outras coisas boas que Deus nos pede, quando eu deixo de fazer o bem, eu estou pecando. Então, quando eu não faço o que Deus manda, que é o bem. E a segunda forma de eu pecar é quando eu faço o que Deus proíbe, que é o mal. Então, estas são as duas formas de pecar. Quando eu deixo de fazer o bem, e quando eu faço o mal. Então pense sobre isso. Pense sobre como o pecado se apresenta, tem se apresentado na sua vida. Nós vamos conversar mais para frente como nós podemos lutar e combater o pecado, ok? Mas, como eu falei, o pecado entrou no mundo através desse ato de Adão e Eva e o pecado nos separou de Deus. Então lembre-se sempre daquele desenho que eu fiz. A vala, eu de um lado, Deus do outro, o pecado está no meio, o pecado me separou de Deus. E agora, por causa do pecado, o pecado gera consequências, o pecado me afasta de Deus. Então, quando eu desobedeço, rejeito, anulo, desprezo, ou quando eu vou transgredir a lei, ou ignoro, quando eu evito, várias maneiras de eu cometer o pecado. E o pecado, ele vai gerar graves consequências. Consequências eternas, consequências terríveis, consequências devastadoras. O pecado gera estrago na vida das pessoas. Entende? Então, quero que você pense e reflita sobre a gravidade que o pecado é na vida das pessoas. E nós estamos entendendo como foi que o pecado entrou no mundo. Através da serpente que foi astuta, colocou a Eva em dúvida e apresentou o pecado como algo bom, que seduz, que atrai o desejo. Então, o pecado entrou no mundo desta forma. Ok? Então, quais foram as consequências que esse pecado, que essa ação deles geraram? Então, você pode ler com calma aí Gênesis 3, do 7 ao 24, mas você precisa entender que as consequências são eternas, terríveis e revelam um dos princípios mais antigos do mundo. Sabe qual é? Colhemos o que plantamos. Então, tudo que eu colho é o que eu vou plantar. Se eu vou plantar algo bom, eu vou colher algo bom. Mas se eu plantar algo ruim, mal, péssimo, então você sabe qual vai ser a colheita disso. Vamos lá, página 12, letrinha C. As consequências do pecado de Adão e Eva. Não se engane, as consequências do pecado são terríveis, eternas e revelam um dos princípios mais antigos do mundo. Colhemos o que plantamos. Assim foi com o primeiro casal, assim é e será conosco. Pode até demorar, mas colheremos o que plantamos. Então vamos ver o que Adão e Eva colheram com o fruto do pecado. Então, número 1. Vamos falar sobre as consequências do pecado de Adão e Eva. Estou na página 12, letra C, número 1. Eles ficaram com medo, sentiram vergonha, se esconderam, tentaram se justificar, transferiram a culpa e negaram a sua responsabilidade. Então, quando você estiver lendo os textos, você vai ver estas ações de Adão e Eva devido à consequência de terem comido o fruto. Ficaram com medo e foram se esconder de Deus quando ouviram os passos de Deus. Ficaram com vergonha porque estavam nus e fizeram com folhas para cobrir as suas partes íntimas. Se esconderam da presença de Deus,
tentaram se justificar para Deus, né? Não, Deus, mas você tem que entender que aconteceu dessa forma, a serpente nos enganou e tá. Então, muitas vezes, quando nós pecamos, nós queremos achar uma justificativa para o nosso pecado, queremos nos justificar. Não queremos, muitas vezes é difícil encontrar alguém que fala, não, eu errei mesmo, eu pequei e não tem como me justificar. Então, muitas vezes, as pessoas, quando pecam, querem ainda se justificar, como dizendo, olha, tem que entender que eu fiz isso porque a situação me levou a tomar essa decisão, né? Eles transferiram a culpa. Não, a culpa foi, Adão, você comeu o fruto? Não, foi a mulher que você me deu que me fez pecar. Mulher, por que você comeu o fruto? Não, foi essa serpente aí, essa coisa ruim aí que ficou me tentando. Então, muitas vezes, quando nós pecamos, nós temos o costume de transferir a culpa para outras pessoas. Eles negam a sua responsabilidade. Então, foi essa situação que aconteceu com eles, tudo bem? Vamos para o número 2. Eles receberam o merecido salário do seu pecado, a morte, como consequência de sua desobediência. Então você pode ler com calma aí os textos. Na sua apostila você tem mais alguns textos que você pode ler sobre as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte, né? Em Romanos fala isso. Então vamos lá. Estou lendo na apostila agora. Número 2. Assim, a morte entrou no mundo com o pecado de Adão, porque houve um desligamento. É a palavrinha que você vai pôr na lacuna no número 2. Houve um desligamento de Deus, Criador, a única fonte de origem da vida. Então houve o desligamento, houve uma separação. Estou separado de Deus agora por causa do pecado, né? Então aí você pode escrever, né? Houve um desligamento no número 2. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o homem passou a não ter mais vida em abundância. A morte entrou no mundo. Então o homem morreu espiritualmente, e a partir daquele momento ele ia ter que passar pela morte física também. Tem um texto de 1 Coríntios, né, que está aí na sua apostila. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem. Em Cristo, todos são vivificados. Então, por causa de Adão, todos nós vamos morrer. Por causa da ação que eles tomaram. Todos nós vamos ter a morte física. Mas em Cristo, nós seremos vivificados. Teremos vida eterna por meio de Cristo Jesus. Que bom que a morte veio por meio de um homem, mas a ressurreição veio também por meio de um homem. Então, que Deus seja louvado pelo plano, né, de salvação por meio de Cristo Jesus. E vamos para o 3, né? Os versículos mais tristes, né? Certamente, se eles tomassem essa decisão, eles morreriam. Então, vamos lá. 3. Finalmente, um dos versículos mais tristes das Escrituras revela que Adão e Eva foram expulsos. Então, a lacuna que você tem que preencher aí no número 3, página 12. Eles foram expulsos da presença de Deus e ficaram separados da árvore da vida. Então, eles comiam o fruto da árvore da vida para ter vida. Então, sem o fruto da árvore da vida, eles não teriam mais vida eterna. É o que acontece hoje também com os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Se não houver uma reconciliação em vida, sofrerá a morte eterna. Então, se eu não me reconcilio com Deus enquanto eu estou vivo, eu certamente terei uma morte eterna. Vamos ler então 2 Tessalonicenses, é um texto pesado, mas para a gente refletir. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, diz assim, ó. Deus, né, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, por mais difícil que seja, Deus vai punir os que não só os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho de Jesus. E essas pessoas sofrerão
destruição eterna e serão separados da presença do Senhor eternamente. Então, o pecado gera consequências graves, e se não houver uma reconciliação, eu também, você também pode sofrer a morte eterna. Então nós vamos ver durante esse curso o que eu preciso fazer para obedecer o Evangelho, para que eu possa me reconciliar com Deus e assim ter vida eterna. Então a pergunta que eu faço é: aonde o Senhor está? No mundo religioso, é sempre o homem buscando a Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. No cristianismo, é sempre Deus indo ao encontro do homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam e Deus, andando no jardim, fez esta pergunta em Gênesis 3:9. Ele diz: aonde você está? Deus ainda vai de encontro ao homem, querendo ter essa reconciliação. Deus nos ama. Deus se importa conosco. E mesmo o homem caindo no pecado, Deus ainda vai em busca do homem, perguntando: aonde você está? Deus sabia do que estava acontecendo. Deus sabia que a Eva e Adão tinham comido o fruto, estava escondido. E mesmo assim ele andava pelo jardim. E mesmo os dois se escondendo, ele disse: Adão, aonde você está? Então, Deus, ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ir ao nosso encontro. Ele se importa conosco. Mesmo diante de o homem ter desobedecido a Deus, Deus ainda espera que o homem se reconcilie com ele. Ainda no Éden, temos então a primeira promessa relacionada à salvação da humanidade. Mesmo o homem pecando, Deus ainda tinha um plano, sempre teve um plano para que o homem pudesse ser salvo. Então lembre-se, todas as coisas acontecem segundo os propósitos de Deus. E mesmo o homem e a mulher pecando, Deus ainda tinha a solução para essa situação toda. Deus não deixou eles sozinhos. Por mais que o pecado nos afaste, Deus ainda tem e sempre vai ter um plano para que o homem se reconcilie com Deus. Eu estou na página 13, na letra B, lá em cima. Então existe uma boa notícia no meio de todo esse sofrimento. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden por causa do pecado deles, mas ainda existe uma boa notícia no meio de tudo isso. Em Gênesis 3,15, então na sua apostila, todos os textos que estão marcados dessa forma, a letra está azul, o fundo está cinza e esse tique aí, são os textos que você precisa não decorar, mas entender o que o texto fala, que esses textos aí, tem vários textos na apostila que você precisa decorar para a prova final. Então esse é o primeiro texto que você precisa entender, é esse texto que está aí. Então esse texto ele vai falar sobre a primeira promessa messiânica. Mesmo diante de toda a situação, Deus ainda faz uma promessa de que as coisas iriam ser resolvidas. Então olha lá, porém inimizade entre você e a mulher. Então Deus está falando com a serpente, fazendo a primeira promessa messiânica. Porém a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Primeira promessa que Deus fez para que o mundo pudesse ser salvo. Então vamos lá. No meio do caos, estou lendo na apostila, página 13, lá no início. No meio do caos surge uma boa notícia que vai desenvolver toda a história bíblica a partir desta promessa. Religião é a resposta que o homem dá a essa pergunta que o Todo-Poderoso fez: aonde você está? Mas no cristianismo é sempre o Criador indo à busca do pecador e não o inverso. Sendo Deus aquele que vai ao encontro do pecador, ainda no Éden temos a primeira promessa relacionada à salvação da humanidade, a qual aponta para a boa notícia do Evangelho que irá se revelar na pessoa do Cristo prometido. Então, mesmo diante de uma situação difícil, Deus ainda, através desse versículo, dá uma esperança para a humanidade, que é a vinda do Messias. Então você tem algumas perguntas aí que você precisa responder, você pode responder. Se você tiver dúvida, manda para nós, que nós vamos conversar com mais calma e tentar entender todo esse processo, ok? Então,
Número 1. Quem é a serpente? Então, a serpente, descrita aqui nesse texto de Gênesis, você pode colocar aí na lacuna na frente. É o diabo, é o inimigo. Gustavo, como é que você sabe que é o diabo? Se você quiser marcar uma passagem na frente, Apocalipse, eu acabei não marcando na apostila. Apocalipse 12, versículo 9, vai dizer que essa serpente é o diabo. Então, se você abrir lá 12, versículo 9, vai dizer assim, ó: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, o diabo é a serpente que tentou a mulher no jardim do Éden. Ok? 2. Quem é a mulher? Então você vai ter algumas passagens aí para entender um pouco esse contexto. É Eva, de certa forma, porque o descendente vem da linhagem de Eva, de Adão e Eva. Mas aqui a mulher é a igreja, né? São o povo de Deus. Ok? Então a mulher é o povo, a mulher é o povo de Deus. Então você tem algumas passagens aí para entender esse contexto, porque ou você pode, se você quiser colocar Israel, porque Israel é descendente, Jesus é descendente da nação de Israel, né? Ele é filho de Davi, né? Mas no contexto de igreja, que engloba todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, mas a mulher pode ser tanto Israel como a igreja, ok? Quem é o descendente da mulher? Jesus, ou o Messias, ou o Cristo. Então você pode completar em lacuna no 3, Jesus, ou o Messias, ou o Cristo. Então Jesus é o descendente que vai ferir o calcanhar, né? Que vai ferir a cabeça, da serpente, enquanto Satanás vai lhe ferir o calcanhar. Então, descendente Jesus, ferido no calcanhar, no ano 33, na cruz, e a serpente é Satanás, ferido na cabeça. Então, a resposta da número 4, qual é o ferimento mortal? Na cabeça de Satanás. Qual é o ferimento mortal? Número 4, na cabeça de Satanás. E 5, aonde e quando o descendente foi ferido? Então, foi no calcanhar, na cruz, em Jerusalém, no ano 33. Embaixo você tem passagens que comprovam essa profecia. Então você tem uma série de passagens que vai comprovar essa profecia de Gênesis 3, 9 a 15, aonde é a primeira promessa messiânica de que Jesus iria ferir a cabeça de Satanás, vai destruí-lo completamente. Isso acontece na cruz, no ano 33, em Jerusalém. Então, você tem algumas passagens aí para complementar essa ideia do que nós estamos falando, ok? Qualquer dúvida, comentário, você pode mandar para nós, vamos conversando para entender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos continuar então. Bom, só para entender o fato de que Deus ele quer se reconciliar com a humanidade, ele tem esse desejo de se reconciliar com a humanidade, o texto de João 3,16 é prova desse amor de Deus, do fato dele querer se reconciliar com a humanidade. Então lá vai dizer assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ele ainda tem esse desejo de se reconciliar com a humanidade. O cristianismo é isso, é Deus indo de encontro ao pecador. E ele fez isso entregando o Filho dele. Então, esse é o Deus que nós conhecemos, que mesmo diante do pecado, ele ainda quer se reconciliar conosco. Então, Adão e Eva foram expulsos, então nós vamos para o próximo assunto, que é os primeiros filhos. Então, você pode preencher na sua apostila, página 13, procriação não é consequência e nem a origem do pecado, ok? Esta ordenança
é anterior ao pecado. Portanto, Adão e Eva, após a queda, foram habitar no jardim, foram habitar fora do jardim e nasceram-lhes os primeiros filhos. Então, eles tiveram Abel, Caim e Sete. E também tiveram filhas. Você pode ler os textos aí de Gênesis, tá bom? Não podemos pensar no desenvolvimento da humanidade em pouco tempo. Houve casamentos dos filhos de Adão e Eva, assim foi desenvolvendo toda a história da humanidade através de duas linhagens ou descendências, que é de Caim e de Sete. Então, na letra a linhagem de Caim são os ímpios, né? Produziu as seguintes coisas: assassinato, cidade, poligamia, músico, forjador de metal, poesia, mas nenhum exemplo de homens que andavam com Deus. Então, o Caim é aquele que matou o seu irmão, né? E a linhagem dele são homens que foram homens que não andavam com Deus. Então, você pode ler isso em Gênesis 4, do 16 ao 26. Então, todas essas passagens você pode acompanhar na sua apostila e na sua Bíblia, tá bom? Então, a gente está falando das linhagens dos primeiros filhos de Adão e Eva, ok? Então, a linhagem de Caim formaram as pessoas ímpias, exemplos de homens que não andavam com Deus. B, tem a linhagem de Sete, que são os justos. Vamos lá na sua apostila. Ó. Sem sombra de dúvida, Adão teve outros filhos depois de Sete, dos quais descenderam outras linhagens. A linhagem citada foi a escolhida por levar até Noé, que apresenta as melhores características e através de quem a raça humana se perpetuou e o descendente prometido veio. Nos últimos dias de Sete e Enos, se começou a invocar o nome do Senhor, e andou Enoque com Deus, comentário significativo da comunhão com Deus, assim como Noé, que era homem justo e íntegro, e andava com Deus. Então, a linhagem de Sete são homens justos, exemplos de homens que andavam com Deus, como Enoque. E aqui começa-se a invocar o nome de Deus. Então, essa linhagem se destaca, a linhagem de Sete se destaca por levar até Noé, homem justo e íntegro que também andava com Deus. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre a história de Noé. Então, dessas duas linhagens que são descritas na Bíblia, né? A de Caim era de homens ímpios e a linhagem de Sete de homens justos. Então vamos para a letra C. A letra C é a corrupção humana. Então, as duas descendências de Caim e de Sete foram grandes e eram distintas. Então tinha a dos justos, seguidores de Deus, e a dos ímpios. Nessa época, a sociedade estava moralmente insalubre, sem esperança, e não somente as causas são registradas, mas também as tristes e inevitáveis consequências. Então, a corrupção humana começava a aumentar, o pecado começava a aumentar. Então, as duas descendências eram distintas, mas a de Caim, dos ímpios, começou a crescer e o pecado começou a se multiplicar muito na terra. Por isso que nós vamos chegar até a época do dilúvio, entender por que o dilúvio aconteceu, ok? Mas só relembrando para você que o pecado, ele gera graves consequências, né? Então, pense sobre isso. Tudo que nós colhemos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, vamos falar sobre o dilúvio, né? Por que o dilúvio aconteceu? Você tem todas as passagens aí que você pode ler sobre a história do dilúvio, então vamos lá com calma. A Bíblia diz que a maldade humana se multiplicava e Deus, você pode colocar na lacuna aí, arrependeu-se de ter criado o homem. Mas não é o mesmo arrependimento humano, e sim a maneira de descrever na linguagem humana a gravidade do pecado. Então você pode preencher aí. Deus promete o dilúvio justamente por causa da maldade humana. Então a maldade humana se multiplicou e Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas não é o mesmo arrependimento do homem. É diferente. Então é uma linguagem que descreve a gravidade que o pecado estava chegando. Ok? Letra A. O castigo é anunciado. Então, aquele que criou a terra
controla os abundantes meios de destruí-la. Então, Gênesis 7:11, está escrito aí na sua tela. Romperam-se as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E choveu 40 dias. As águas continuaram elevadas por 150 dias e levaram 225 dias para baixar. Então, você pode completar aí na sua apostila, na letra A. Então, as águas foram elevadas por 150 dias e levaram 225 dias para baixar as águas. Então, você tem os textos aí de Gênesis para você ler e entender um pouco mais essa história. Bom, o que o dilúvio significa? Número 1. O dilúvio é um bom ensaio para o juízo final. Lembra que eu acabei de ler. Deus, o que criou toda a terra, ele controla os abundantes meios de destruí-lo. Então, Deus, ele sendo o Criador, ele sabe o que faz. Então, o dilúvio é um bom ensaio para o juízo final, para a gente entender que o pecado chega e o juízo chega também. Porque o 2 vai falar assim, mostra que o juízo divino não impede o pecado. Então, o pessoal estava pecando deliberadamente, e mesmo assim o juízo veio. Né? Essas pessoas não estavam preparadas, né? Foram condenadas por causa da gravidade do pecado. Por que eu estou falando isso? Porque em 2 Pedro 2,5, lá vai dizer que Noé era pregador da justiça, e mesmo assim não houve arrependimento. Porque se você for ler, apenas ele e a sua família, as 8 pessoas, foram salvas do dilúvio. Ok? As outras pessoas não foram salvas justamente porque elas não se arrependeram. Então, o juízo veio, o dilúvio veio e essas pessoas, elas morreram. Bom, vamos para a letra B, página 14. A benevolência divina. Em Gênesis 6, 9 a 12, a obediência e a integridade de um homem com 600 anos versus a corrupção e a ruína desesperadora da raça humana resultaram na sobrevivência de apenas 8 pessoas. Pode preencher na sua apostila. 8 pessoas. Quem foi salva? Noé, a sua esposa, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com as suas respectivas esposas. Noé perseverou dentre aquela geração e foi achado justo aos olhos de Deus. Cumpriu seu dever e sobreviveu ao dilúvio. A misericórdia e a graça de Deus foram a base da salvação de Noé e será no fim dos tempos daqueles que obedecem o evangelho do Filho de Deus. Então, mesmo diante da corrupção humana, houve uma benevolência de Deus em salvar Noé, que era homem justo e íntegro. Então, vamos para a letra C. Vamos para a letra C. A genealogia ou a descendência. Acho que eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Mas, depois do dilúvio, a humanidade multiplicou-se novamente. E a pecaminosidade humana também. Então, mesmo depois do dilúvio, o pecado ainda crescia. Então, qual é a solução para tudo isso? Mesmo diante desse fato. Deus não ia ficar destruindo a humanidade toda hora. Então, o pecado começou a aumentar de novo. Então, qual é a solução para tudo isso? Romanos 5, 12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, os homens, porque todos pecaram. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. E Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante do pecado, a nossa única solução é Jesus. Né? O mundo está em pecado, mas a única solução para o mundo é Jesus. Nós vamos conversar mais sobre a mensagem que Jesus trouxe à humanidade. Então,
reflita sobre isso. Reflita sobre o dilúvio. O porquê ele aconteceu. Por que pessoas não foram salvas? Por que essas pessoas não se arrependeram? Né? Noé foi salvo com sua família e a partir dele começou-se então o início de toda a humanidade novamente. Então vamos falar então sobre o último ponto dessa aula, que é a genealogia ou a descendência. Genealogia ou descendência é o nome que se dá à longa lista dos antepassados de uma pessoa. Vamos traçar então a genealogia do descendente prometido em Gênesis 3,15, começando, obviamente, com o Supremo Criador, até chegar naquele que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Então, nas próximas semanas, a cada período, nós vamos adicionar um nome à nossa genealogia. Então, conforme Gênesis 3,15. Então, vamos começar com Deus até chegar àquele que se fez carne e habitou em nós. Então, você vai ter aí no final da sua folha, na página 14, um esboço em verde, ok? E lá a gente vai preencher até onde nós chegamos. Então, começando com Deus, depois de Deus teve Adão, de Adão teve Sete, de Sete foi até Noé, ok? Lembrando que nós vamos escolher alguns nomes na genealogia, porque a gente não vai fazer a genealogia inteira, então a gente vai escolher os nomes principais aí na genealogia de Jesus. Então, você pode preencher aí: Deus, Adão, Sete e Noé, até chegar a Jesus. Então, cada período que nós fomos passando, nós vamos adicionar, então, um nome à genealogia de Jesus. Ok? Então, toda dúvida que você tiver, você pode mandar para nós. Então, vamos resumir o que nós já vimos até agora. Então, nós já passamos, nós terminamos o primeiro período, que é o período pré-diluviano, que vai da criação até o dilúvio. Então nós vimos toda a criação, como o mundo foi criado, todas as coisas, o homem foi formado, ok? Depois nós vimos o pecado entrando no mundo, né? O diálogo entre a Eva e a serpente, o pecado entrou no mundo. Nós vimos também, devido a tudo isso, o pecado gera consequências, mas também há uma esperança, mesmo que o casal tivesse sido expulso do Jardim do Éden, Deus dá uma esperança, uma promessa, Gênesis 3,15, de que um prometido, né, o descendente viria para acabar com Satanás. Então, a promessa de Jesus, né, Gênesis 3,15 fala da promessa do Filho de Deus. Nós vimos também os filhos, né, de Adão e Eva, que chegou às linhagens até Caim e Sete. Caim são a parte do povo ímpio, formou assassinos, pessoas que cometiam muitos pecados, e a linhagem de Sete, homens justos, homens que andavam com Deus. E depois chegou até o dilúvio, né, onde somente 8 pessoas foram salvas. Noé foi salvo porque ele era um homem íntegro e andava com Deus, mas toda a linhagem de Caim foi exterminada por causa do pecado. E o dilúvio foi um ensaio do juízo final. O dilúvio aconteceu por causa do pecado que estava se multiplicando. Depois nós vimos a benevolência de Deus em salvar Noé e sua família, e a partir deles nós vamos ver nas próximas lições que a partir dos filhos de Noé toda a humanidade começou a ser reconstruída. E depois nós vimos sobre a genealogia, né? Vamos conversar sobre a genealogia. A genealogia começou do Messias prometido, e a genealogia vai começar de Deus, depois Adão, e vai até Jesus Cristo, Filho de Deus, né? A genealogia do descendente de Gênesis 3,15. Ok? Então, nós terminamos o período pré-diluviano. Então, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, pode mandar para nós. Vamos conversando sobre esse assunto, que então na próxima aula nós vamos continuar, então vamos conversar sobre o período pós-diluviano, que aconteceu depois do dilúvio, ok? Então, fique com Deus, lembre-se da tarefinha para você fazer, então, e até a próxima aula. Um abraço.